experiências, imagens, né? Para a gente fazer um... Onde é que mexe aqui? Aqui? Pá. Não, aqui. E aí? Fui, não fui? Aqui? Pronto, muito bem. E a gente falar um pouco sobre os estados xamânicos de consciência e como que nós relacionamos isso com o que a gente vai chamar aqui de território psíquico, né? Então eu quero apresentar para vocês alguns conceitos, né, que a gente vai estar utilizando para fazer essa análise, né? E aí, como eu disse, trazer aqui alguns exemplos, né, para a gente poder fazer essa navegação, né, fazer essa jornada, né? Então, eu queria trazer para vocês aqui duas questões importantes, né, e que nós vamos estar relacionando aqui. Trouxe, né, por um acaso eu trouxe uma citação do Jung, né, por um acaso, você nem tinha pensado nisso, né? E trazendo um pouco essa questão, tanto da ideia de perspectivismo, que vai ser importante aqui para a gente começar a se relacionar com essas experiências xamânicas, né, quanto com uma ideia de um processo psicofísico, né? Então, onde que eles vão se relacionar, né? Quando a gente fala de experiência xamânica, a gente também está falando de experiências que se dão no campo fisiológico, né? Então a gente tem sempre são muito somáticos, né, as experiências xamânicas, né? Então o Jung traz aqui nessa passagem, né, quando aceitamos este ponto de vista, temos que supor que a vida é realmente um contínuo, né? Então essa ideia de contínuo entre o eu e algo que está para além, né, que está externo à própria estrutura do sujeito, né, e destinado a ser como é, isto é, toda uma tessitura na qual as coisas vivem com ou por meio de uma e da outra, né? Então a gente tem aqui de saída uma ideia que vai permear essa proposta de um perspectivismo, né, de que as coisas estão, né, num intermeio, né, numa tessitura entre o eu e o real, entre a realidade e o sujeito, entre a estrutura psíquica e os fenômenos que vão sendo vivenciados durante essas experiências, né? E aqui, ao mesmo tempo, essa ideia também, né, que a gente já veio vindo ao longo do dia falando, dessa energia, dessa força psíquica, né? Jung aqui nas obras completas, aqui o volume 7, o volume 8, né? Do excedente de libido resultam certos processos psíquicos inexplicáveis, né? Porque a gente está falando aqui de conteúdos inconscientes, né, que não estão exatamente estruturados como linguagem, né? Ou insuficientemente explicáveis, né? Há também, né, uma parcela desses processos que eles não são explicáveis, mas porque não temos, vamos dizer assim, né, suficientemente conteúdos ou condições de explicá-los, né? Então tem conteúdos que são inexplicáveis e conteúdos que são insuficientemente explicáveis, né? São dois tipos de conteúdos que vêm desse excedente de libido, né, de energia psíquica, né? Pelas simples condições naturais. Trata-se dos processos religiosos, cuja natureza é essencialmente simbólica. Símbolos de representação são ideias religiosas, símbolos de ação são rituais ou cerimônias. Ambos são manifestações e expressões do excedente de libido, né? Então nós temos aqui duas categorias que ele está trazendo para nós, né? Uma que é o conteúdo simbólico e outra que é uma ação. São conteúdos de ação, né? Ele fala aqui que são símbolos de ação, né? Que aí a gente, até o Cláudio falou aqui, por exemplo, a ideia de batismo, de rito de passagem, né? De ritos de iniciação, né? Então, você tem conteúdos simbólicos, mas você tem, por exemplo, um período em que você vai ter que ficar, por exemplo, 21 dias retirado no roncó, por exemplo, para fazer uma iniciação de santo, em que você vai ter que raspar a cabeça, e que você vai ter que ficar ali, porque você tem que se desconstruir para
estruturar ali uma imago do orixá, né? Então, você tem ali um processo que é um símbolo de ação, né? Um símbolo de ação. Mas você tem conteúdos também que são simbólicos, então você tem conteúdos simbólicos, né? Então nós temos aqui dois tipos de conteúdos que são conteúdos de excedente de libido, ou seja, de uma produção energética, né, psíquica, profunda, né, intensa, que se materializam nessas categorias, né? Então estou aqui falando um pouco para vocês dessa ideia de uma psicofísica, né? Que é esse conteúdo que se materializa enquanto conteúdo simbólico ou a símbolo de ação, ok? Acho que, né, dá para a gente caminhar por aqui, né? E aí eu queria trazer como referência, né, o texto do Copenauá, A Queda do Céu, não sei quem leu aqui. Quem não leu ainda, leia imediatamente, já saindo daqui, né? Que é um material muito importante que nós temos atualmente enquanto conteúdo antropológico, que até então nós tínhamos antropólogos, né, não indígena, indo para lá, fazendo a pesquisa, escrevendo sobre. Aqui a gente tem um xamã em transe, produzindo conteúdo, né, etnológico, né? Então isso é muito interessante e é uma nova forma de a gente começar a pensar essa ideia do que é esse perspectivismo, né? Essa coisa pela outra, né? Então tem uma passagem aqui do livro, né, A Queda do Céu, né, e ele fala assim: o pensamento do xamã se estende por toda parte, debaixo da terra e das águas, para além do céu e das regiões mais distintas da floresta e além dela. Né? Então ele está falando aqui, a gente está falando de um pensamento. Ele é um pensamento que ele se estende para além do sujeito. Ele atravessa os mares, as montanhas e para além, né? E aqui ele vai trazer outro elemento, né, que não está nessa passagem, mas que é justamente quando se finda, né, ou quando se fundamenta ali o início do transe, que é quando eles fazem uma transição da floresta para uma floresta paralela, que eles chamam de floresta de cristal, que é onde estão os seres verdadeiros, né? Então esse pensamento ele atravessa, né, a própria realidade, ele atravessa a floresta, né? Eles conhecem as inumeráveis palavras desses lugares e as de todos os seres do primeiro tempo, né, que são esses seres que habitam a floresta de cristal, né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele tem uma linguagem, a nossa linguagem, estes seres, ou seja, essas pessoas que são animais, árvores, também têm uma fala, também têm uma palavra, né? E ele atravessa essa palavra, ele domina essa palavra dessas outras pessoas que são animais, plantas, né, pedras, etc. Né? A mente dos grandes homens brancos, ao contrário, contém apenas traçado das palavras emaranhadas para as quais olham sem parar suas peles de papel. Né? Então ele está falando aqui desses seres também, mas ao mesmo tempo ele fala dos homens brancos, né? Que eles apenas arranham a superfície disso, eles não atravessam a superfície, porque eles ficam presos nas palavras que arranham, né, os papéis. Né? Eles não conseguem ir além na experiência e atravessar essa outra linguagem, né, que está nessa perspectiva de um outro lugar, que a gente vê ali no começo, atravessa, né, o aqui e ali. Né? Somos guiados pelos caminhos de espelhos brilhantes, dos chapires, imagens dos ancestrais animais, Irarori, que se transformaram no primeiro tempo e que trabalham como auxiliares dos xamãs, que se espalham pela floresta e se estendem até os confins da terra, onde moram os brancos e estão plantadas as árvores de onde os chapires obtêm seus infinitos cantos e cujos troncos são cobertos de lábios que se movem sem parar, uns em cima dos outros. Então existe um lugar nos confins da floresta em que os troncos são cobertos de lábios, né? E que se movem sem parar uns em cima dos outros, né? Esses lábios proferindo o que? Cantos. Né? Então a gente tem aqui uma figura da própria
né, da própria experiência de realidade, de natureza, produzindo a sua própria linguagem. Né? Então a gente tem um atravessamento de mundos, né, de territórios, do sujeito com esse outro território, que é um outro, que também produz linguagem, também produz canto, né, também tem a sua territorialidade psíquica. Né? Então é uma ideia que a gente vai avançando um pouco aqui, né? O próprio Viveiros de Castro vai trazer para nós, que é essa ideia de que cada pessoa é um centro de consciência. Né? E aí quando a gente fala pessoa, no contexto de um perspectivismo psíquico, é a planta, é a árvore, é o animal. Né? Um exemplo disso é que nós olhamos na mata e vemos porco do mato. E comemos o porco do mato. A onça olha para nós e vê porco do mato. O centro psíquico dela é organizado dessa forma, assim como o nosso. Nós olhamos para a onça e vemos assim, bom, ela nos vê como porco do mato. Então eu me escondo, eu corro. Né? Porque eu sei que para ela eu sou o porco do mato, enquanto eu vejo o porco do mato. Então eu tenho um deslocamento de centros psíquicos. Por isso que a gente está tentando aqui estabelecer uma linguagem comum entre nós aqui para falar de uma espécie de território psíquico compartilhado entre nós e os outros habitantes, né? Para a gente poder pensar aqui o que é essa experiência xamânica. Que ela não é uma experiência que se dá unicamente numa interioridade. Ela se dá nessa partilha, nesse lugar de participação com esse outro. Né? Mas aqui seguindo aqui o Viveiros de Castro, né? No Metafísicas Canibais, ele vai falar assim, se define pela ideia, né, o que é o perspectivismo, se define pela ideia de que os outros existentes, além dos humanos, são pessoas. Então, os outros, além de nós humanos, também são pessoas. Isto é, são termos de relações sociais. Ao contrário do totemismo, sistema de classificação que utiliza a diversidade cultural, o animismo utilizaria as categorias de sociabilidade para significar as relações entre humanos e não humanos. Assim, haveria uma só série, a série das pessoas. Em lugar de duas, em relação entre natureza e cultura, seriam de contiguidade metonímica e não de semelhança metafórica. Né? Então eu teria uma continuidade entre nós e o outro. E não aquele outro é uma nomeação minha. Né? Eu olho para a árvore e falo, olha, isso aqui é uma árvore. Né? Isso é uma estrutura, é uma relação metafórica. Né? Ela pressupõe uma diferença entre natureza e cultura. O que o perspectivismo propõe é uma natureza de contiguidade, de ação, de manifestação. Então aquele é uma manifestação, eu sou outra manifestação. Então lá é árvore, aqui é gente. Né? E aí a gente vai procurar entender isso. Mas como é que eu sei, já que são todos pessoas, como é que eu sei que eu sou humano e lá é árvore? Bom, isso vai depender da forma como cada núcleo de consciência trabalha. Né? Então, é aqui, não sei se eu coloquei aqui, que eu vou colocando tá aqui, eu já vou falar disso. Né? Então, eu vou falar um pouco mais disso para a gente entender, afinal de contas, como é que a gente distingue o que está acontecendo. Né? Porque eu estudei com um xamã, o mestre Firmin, que ele, para a comunidade, e para ele mesmo, e para nós também, ele já não é mais nem humano, ele já é uma planta. Né? Ele se manifesta como planta. Ele é um sujeito planta. Então ele já é um híbrido de humano com planta. E aí a gente vai querer entender isso. Como é que isso funciona psiquicamente? Né? E aqui o Viveiros de Castro traz para a gente assim, um pouco já essa ideia. Bom, como é que eu faço uma interpretação disso? Né? Uma boa interpretação xamânica é aquela que consegue ver cada evento como sendo, em verdade, uma ação, uma expressão de estados ou predicados intencionais de algum agente. Então, o que ocorre aqui? Tudo tem um tipo de manifestação e decorre de algum tipo de ação. É diferente da gente pensar que eu estou provocando aquela ação. Aquela ação ela tem um agente. Então, esses agentes têm personalidade, porque são pessoas. Então, eu compartilho, vamos dizer assim, né,
muito mais do que, e aí ele traz aqui, né? Muito mais do que uma ideia de diversidade, eu estou compartilhando uma ideia de sociabilidade, né? De interação social entre essas pessoas, né? Porque quando a gente traz a ideia de diversidade, a gente está querendo colocar o paradigma da cultura e da natureza, né? E a gente não está falando de paradigma de cultura e natureza, a gente está falando do paradigma de perspectivismo, ou seja, todos somos pessoas, eu e a árvore, e a pedra, e o rio, né? Tem uma passagem bem interessante, vocês podem procurar na internet, no YouTube, chama A Visão do Xamã. Ele é um documentário, podia ter anotado aqui, mas eu vou falando, vou associando e vocês segurem a onda, né? A Visão do Xamã. Ele é um documentário sobre os índios Craô, e aí eles pegam ali, né, a experiência dos xamãs, né? E aí tem um rapaz jovem, que ele vai ter a primeira experiência xamânica, né? Nessa primeira experiência, o que ocorre? Ele está no rio, pescando, e um peixe vem e chama ele, e fala, olha, vamos comigo lá no fundo da água, né? Vocês percebem que no nosso paradigma, isso seria sido tomado como uma alucinação esquizofrênica, né? Seria um psicótico. Mas para o perspectivismo, não, é um peixe falando comigo, afinal de contas, peixe fala. Ele é um outro que pensa, né? Então o peixe chama esse rapaz, né, fala assim, olha, vamos comigo que eu quero te mostrar lá embaixo da água como é. Aí ele fala, vamos, né? Ele desce, vai nadando, e aí ele vai para o outro lado do rio. E aí ele fala assim, olha, a gente respira lá igual respira aqui. E aí ele conversa com os espíritos e volta. Quando ele volta para onde ele chega, o xamã, e fala com o xamã, olha, o peixe falou isso comigo. Aí o xamã fala, bom, então como você agora está conversando com eles, então agora você vai ser xamã. É tudo muito natural, né? São experiências naturais, não há nenhum tipo de estranhamento nisso, né? Fala, como assim você está falando com o peixe? Né? E aí, parte desse processo que ele começa o treinamento, né? E aí, voltando lá, né, quando a gente fala de como que o pensamento do xamã atravessa, né, lugares e além, né? Esse rapaz, Craô, né, que agora se torna então um discípulo do xamã, ele um dia está andando na floresta e vê um tatu, e o tatu conversa com ele, falou, tudo bem? Eu queria marcar com você, da gente conversar. Aí ele fala pro tatu, tudo bem, vamos conversar. E aí eles marcam horários, né, eles vão se encontrando regularmente. Marcam um lugar na floresta, chega lá e fica lá conversando com o tatu. E ele passa, nessa conversa com o tatu, ele começa a desenvolver uma visão, né, ele vai descrever nessa visão que ele enxerga coisas distantes. Ele enxerga em outras partes da floresta. E ele enxerga através do olho do tatu. É como se ele enxergasse por dentro do buraco e as tocas onde vai saindo, como se fosse um atravessamento do próprio território psíquico dele, fosse o território psíquico do território onde o tatu navega, por onde ele anda, né? Esse território do tatu vira uma extensão do próprio território psíquico dele. Então ele consegue ver uma coisa que está acontecendo do outro lado da floresta, por dentro dos túneis. Apenas o quê? Fazendo o pensamento dele navegar por esses locais, né? Então, para a gente entender como é complexo, como é que a gente dá conta desse fenômeno, né? Do xamânico, né? Tá, a gente fez aqui, né? E aí aqui justamente nessa ideia de identidade. Como é que a gente começa então a entender o que afinal de contas, esse lugar tão diluído? Porque você começa a ter uma ideia de ego muito diluída, assim, né? E, na verdade, quando a gente pensa muitas línguas nativas, a palavra eu é inexistente. Em muitas comunidades, a palavra eu não existe. Né? O mais próximo que você vai ter disso é o nós, que seria o grupo. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, Yanomami, Kamaiurá, Axaninka, Ronicuim, Manchineri, todo nome de comunidade, de etnia, sempre significa assim, humano. Todo mundo se chama de humano. Cada um na sua língua. Mas todo mundo fala, eu sou humano.
né? E o nome que eles recebem dos outros, eles vão nomear os outros, né? E isso é muito importante também quando a gente estuda essa teoria do perspectivismo, né? Porque o xamanismo, ele não é só uma técnica importante no conteúdo espiritual, mas também na guerra. Ele também é uma prática de guerra, né? Porque é muito importante que quem me nomeia é sempre o inimigo. Eu sempre sou nomeado pelo inimigo. Porque o inimigo estando lá, eu me posiciono então como humano, e o outro sempre recebe o nome de não é humano. Aquele que não é humano. Aí cada um na sua língua. Né? Se a gente for pensar se o Guarani ET, que seria a individuação do Guarani, é alcançar o Guarani ET, que é o Guarani verdadeiro. Ele passa a vida inteira buscando chegar no Guarani ET. Né? Que para nós assim seria algo parecido com uma areté, né? Um modo de ser, né? Mais pleno, né? Mas, enfim, essa ideia de individuação. Né? Mas nós não somos, nós não vamos alcançar um Guarani ET, porque nós somos Juruá, nós não somos Guarani. Né? Então nós somos o outro. Né? Então tem essa questão ali importante também desse lugar de nomeação. Né? Mas aqui essa é a passagem que eu gostaria de falar com vocês. Né? Mas afinal de contas, então, dentro desse olhar, né? Que eu ia falar dessa perspectiva do perspectivismo. Né? Aqui a gente começa a entender mais ou menos como que a gente começa a estruturar essas distinções. Né? Porque aqui ele diz o seguinte: se um homem começa a ver os vermes que infestam a carcaça de um animal como peixes grelhados, à maneira dos urubus, ele deve concluir que algo lhe ocorre. Sua alma foi roubada, está deixando de ser humano, está gravemente doente ou mesmo já morreu e não sabia. Então aqui a gente tem uma perspectiva desse núcleo de consciência. Né? Eu sei que o urubu é gente, e eu sou gente também. E isso também, de certa forma, isso aparece muito dentro do discurso do xamanismo, e hoje o xamanismo está super pop, né? Todo lugar fala disso, né? Com pouquíssima compreensão do que é de verdade. Né? Mas acontece muito essa coisa de ficar falando, os animais, o espírito do animal, vamos ativar o arquétipo do animal. Né? Aquela coisa toda. Né? Do ponto de vista do xamanismo, né? Os animais eles são extremamente perigosos. Se aproximar de um animal é algo muito perigoso. Principalmente se esse animal se manifestar a sua personalidade de pessoa. Se ele se parecer conosco, se ele começar a se aparecer conosco, é muito perigoso. Assim como se nós, de repente, começarmos a agir como um animal, isso também pode ser perigoso. Começar a agir como se fosse um animal. Isso não é perigoso, né? A gente fala, né, o cara é um animal, né, violento. Perigoso também é o animal se manifestar como nós. Então cada um tem que manter o seu núcleo de consciência funcionando. Então o urubu vai achar bonito os vermes ali, né? Fala, opa, banquete. Porque ele se alimenta de verme, ele é um pássaro. O pássaro come bichinho, né? Vai lá na maçã, come o bichinho da maçã, o bichinho da goiaba, né? Isso para os animais é nutriente, né? Porque é onde está a proteína. Então para ele é gostoso, mas para o humano não. Então se ele está confundindo esses dois lugares, ele tem uma confusão de identidade aqui. Do núcleo de consciência dele, de sujeito enquanto humano, e diferente da outra pessoa, que é o urubu. Tudo bem? Né? Então a gente começa aqui mais ou menos, bom, então existem certos parâmetros para me distinguir das outras pessoas. E cada uma com a sua característica. Né? Tanto que se isso acontecer, aí a gente pode começar a falar assim, então aqui há uma patologia. Né? Que, do ponto de vista do xamanismo, patologia é outra coisa. Não mesmo que a gente fala de patologia. Né? Seria, por exemplo, uma parte da alma que foi roubada. E aí você vai fazer uma cerimônia, você vai fazer uma ação simbólica para restituir essa parte,
porque aí você vai fazer uma movimentação, né, de uma energia psíquica para devolver essa parte perdida do outro. E isso envolve uma cerimonialidade. Você precisa fazer uma ação simbólica, porque você precisa movimentar energia psíquica coletiva, para que aquilo movimente a energia psíquica no outro e retome nele aquele fragmento de alma perdido. Vocês estão entendendo? Então a gente está nesse processo aqui, nesse atravessamento, né? Aí ele fala que pode estar doente, pode deixar de ser humano, né? Uma vez, eu não sei quanto tempo eu tenho, não sei. A gente estava na aldeia Guarani e a gente estava numa roda de conversa, né? Na fogueira, pitando cachimbo. E um pajé, que no Guarani chama Charamoi, né? Aí o Charamoi, ele contou uma história muito interessante de um indígena que era muito violento. Em todo lugar, em toda aldeia que ele chegava, ele arrumava briga, ele era expulso. E aí ele foi contando essa narrativa, que agora eu não vou contar ela inteira para vocês, eu estou resumindo aqui, né, fazendo um resumo disso, mas que era um indígena muito briguento. Então todo lugar que ele ia, ele arrumava briga em todo lugar que ele passava. Ele não ficava em nenhuma aldeia. Ele tinha que viver sozinho no mata, porque toda vez que ele se aproximava de aldeia, ele arrumava briga. Ele falava assim, justamente ele estava nesse devir animal, né? Então ele estava briga. E aí um dia, esse indígena, ele foi ali tomar água no rio e ele se viu ali, o Narciso, né? Quando olhou, ele descobriu que ele não era índio, ele era uma onça. Era uma onça agindo como os humanos, né? Então tem é um mau funcionamento da pessoa da onça, lá do núcleo de consciência da onça. Ela estava agindo como ela estava adoecida, né? Aquela outra pessoa adoeceu, mas a outra pessoa onça, né? Então tem todas essas questões assim que vão se atravessando. Lembrei de um outro caso também, né? É uma passagem que o Vilas Boas, né, contou, né, num evento, que perguntaram para ele assim, mas afinal de contas, essa questão do antropomorfismo, né, que o xamã vira animal, isso é uma questão muito comum dentro das narrativas xamânicas, né? Ele vira animal, ele se transforma num animal. Aí ele conta uma história, né? Também envolve onça, por isso que eu associei, né? Estou seguindo aqui o raciocínio. Uma onça que ela começou a atacar, já tinha matado algumas pessoas da aldeia, então eles tinham que matar ela. Eles não fazem isso, né? Eles não matam os animais, mas como ela estava comendo gente, no entendimento deles ela tinha quebrado o contrato social ali. Contrato de convívio, então ela estava louca. Então vocês veem que interessante, assim, a onça desenvolveu uma patologia. E aí eles tiveram que caçar a onça. E fizeram uma cerimônia. 2 guerreiros, durante a cerimônia, saíram na mata. Eles já foram indo, né, na posição, assim, começando a andar de 4 ali, as 4 patas, e sumiram na mata. Horas depois voltaram com a onça nas costas. A onça toda cortada de garras. E aí foi feita a cerimônia. Todos comeram a onça inteira, porque não pode jogar fora, né? Tudo isso foi um processo ritual, né? De antropofagia, né? Um processo antropofágico. E aí que mora a questão, será que eles viraram onça? Né? Eles fizeram essa mudança, né, e depois voltaram, né? Então ele fala aqui que os ameríndios propõem uma unidade representativa puramente pronominal, né? Então é de nomeação, né? É humano quem ocupa vicariamente a posição de sujeito cosmológico. Então onde que eu estou, aí fala, então eu sou humano, né? Isto é, como ativado ou agenciado por um ponto de vista. Então, este ponto de vista me determina como humano. Aquele outro ponto de vista determina ele como árvore. Aquele outro ponto de vista determina aquele como um urubu. E assim sucessivamente, né? Então, aqui eu trago um pouco assim, essa questão da definição, né, do que seria esse movimento do neoxamanismo, né? Então, neoxamanismo urbano é uma prática religiosa, híbrida, polimórfica, polissêmica, que se inspira
e apropria dos modos de ser indígena, de suas religiosidades ancestrais, de suas técnicas de expansão de consciência, para a aquisição de narrativas visionárias que visam o empoderamento simbólico do sujeito não índio. Né? Então, esse é um movimento do neoxamanismo urbano. Está aqui, está na minha tese, está aqui a referência. Né? Vou passar aqui rapidamente, né? Não vai dar tempo de ler inteiro, né? Mas essa é uma primeira experiência. Né? Depois esse quadro, são os dois exemplos que eu quero trazer para vocês. Né? Essa primeira experiência é uma experiência de quase morte, que o Renan trouxe no período da manhã. Né? Então, é uma experiência de quase morte, o sujeito passou pela experiência de quase morte. No processo de quase morte, ele passa por uma experiência espiritual. Né? Ele descreve aqui, então, as passagens por câmaras. Né? Ele começa numa câmara, depois passa para outra, depois chega num lugar que é uma câmara, onde está todo mundo meditando, onde está todo mundo aprendendo. E aí, nesse lugar, são projetadas mandalas, né? Nesse lugar onde ele fica. Depois que ele consegue passar por essas câmaras, uma primeira muito escura, depois uma mais clara, e depois ele chega nesse templo onde tem uma divindade com milhares de braços, e quando ela movimenta os braços, ela projeta mandalas. E aí esse sujeito vai lendo essas mandalas, né? Vai entendendo essas mandalas, até que ele fala assim, agora pode voltar. E aí ele volta no hospital de novo, né? Depois de ter passado por morte, né? Ter morrido, ter ficado 5 minutos morto, ter voltado, depois no outro dia morreu de novo, e depois ficou em coma mais 4 dias. Né? Então esse foi esse processo de passagem de vida e morte, e nesse lugar, então, ter tido acesso a esse lugar de informação, né? Desse conteúdo, nesse período de quase morte. Né? E aí eu queria falar para vocês que quem passou por essa experiência fui eu. É a minha história. Então, testemunho pessoal. Tá bom? É um testemunho pessoal. Está lá na minha tese. Aqui, eu quero trazer para vocês mais um exemplo, também de uma experiência. Esse quadro é um quadro de um pintor chamado Pablo Amaringo. Ele é um pintor peruano, que ele recebeu um treinamento para se tornar um xamã, mas ele decidiu que não queria conduzir cerimônias. Então, no lugar de conduzir cerimônias, ele faz quadros. Ele pinta as jornadas xamânicas que ele participa. Né? Então, esse quadro eu achei muito representativo para a gente falar da questão do perspectivismo, porque durante uma das jornadas, por entre esses mundos, né, o Pablo Amaringo, ele está aqui, né? Aqui não tem aquela luzinha, né? Isso aqui? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um pássaro, né? E o Pablo Amaringo, ele sempre se pinta nos quadros, né? Então ele está em cima desse pássaro, né? Em geral, o xamã sempre tem uma parceria que a gente chama de casamento simbólico, né? Celeste, com os espíritos alados, porque ele precisa fazer jornadas, precisa voar, então ele precisa ter pássaro no meio da coisa, né? Às vezes tem serpentes também, animais que andam pela terra. E aqui ele vai mostrando curadores de diversas tradições por todo o mundo, em que ele começa a viajar pelos lugares e se comprometer, né, tomando contato com todos esses curadores no tempo e no espaço, que ele chama o nome do quadro, né? O contato com os curadores no tempo e no espaço. Né? Então ele faz um compartilhamento aí de experiências, né, durante um transe xamânico. Né? Então, um exemplo aqui também. Né? Então, aqui rapidamente, né? Então a linguagem estática, por meio da visão narrativa e profetismo, tem uma função social de introduzir um modo poético de narrativa comunitária. Porque todas essas experiências vão se tornando, portanto, conteúdo desse grupo. Né? Ela sai, por isso que a gente está falando de um perspectivismo. Né? Ela sai do mundo do sujeito, mas ela está sempre no mundo do outro, do mundo compartilhado. Né? Não é um psiquismo solipsista, né? De um monólogo, né? Ele está sempre no mundo acontecendo, esse psiquismo. Né? Por sua vez, opera variações imaginativas no horizonte de sentido do sujeito, criando uma nova possibilidade de interação com o discurso vigente. Seja ele mítico ou liminoide, ambos são atacados de frente pela linguagem metafórica,
que opera uma transição no vivido, reescreve as condições de possibilidade narrativa pela capacidade criadora, ou seja, poética, né? Aqui a gente está falando que justamente o que o Cláudio trouxe agora há pouco, né? Mais do que um religar, é um relegere. É uma releitura, uma ressignificação, né? É um processo criativo, né, que você vai tendo nesses processos, né? Então, a gente poderia dizer que essa visão narrativa é um fenômeno que se doa à consciência, sem mediação da percepção pelos sentidos, né? De forma endógena, né? Então não é uma coisa que eu estou vendo, aquilo aparece dentro da minha mente. Ela é uma imagem que se produz internamente. Ela não é uma coisa que eu vi e eu interpreto. Não, ela se produz endogenamente. Ela é um conteúdo, é um fenômeno interno, né? É diferente da imaginação por não ser fruto de volição. Então não é que eu decido imaginar, ela planta, né, na minha mente, né? Também se diferencia das psicoses, das doenças mentais, pela capacidade de proteção, de criação de conteúdos a serem recuperados posteriormente, né? Eu sempre falo muito isso com meus alunos, né? A doença mental ela se caracteriza muito por uma questão muito biográfica e é um loop, né? Aquela história fica repetindo, né? É sempre aquele cara que vai vir me pegar e ele vai vir me pegar naquela porta ali e aquela coisa. Aí você conversa, daqui a pouco só volta naquela história de novo. É totalmente diferente de uma experiência como essa, que é uma experiência única e ela provoca uma proteção de sentido, né? Ela te provoca e fala assim, e agora? O que você produz com isso? E ela não vai voltar de novo. Ela é sempre inédita. Essas são experiências inéditas. Você vive uma vez só. É o sonho, né? Apesar de ter sonhos que se repetem. Mas é aquela coisa, ele vem, te mostra, e aí você pega esse conteúdo e agora você precisa produzir algo com ele, né? A narrativa de poder é uma etapa da comunicação, da visão narrativa, que compõe juntamente com a comunidade, o sujeito, uma redescrição via discurso metafórico na realidade vivida, né? Então ela está sempre ali, reconstruindo as coisas, né? A narrativa de poder amplia os horizontes de sentido do sujeito e da comunidade, né? A metáfora tem a força de figurar a narrativa na duração, na temporalização. Então ela vai mudando o sujeito ao longo do tempo, né? A redescrição via discurso metafórico deságua no horizonte ético, né? A ética necessita de uma poética. Então tudo isso vira uma ação. E essa ação, portanto, ela acaba desembocando num contexto ético, né? Que aí a gente começa a ir para o lugar da clínica, né? Quem é esse sujeito, o que ele vai fazer com esse conteúdo produzido, né? Seja através da associação livre, né? Que é um delírio, né? Ali na flutuação, né? Da atenção flutuante do psicanalista, seja na produção do conteúdo de associação livre, seja nos sonhos, né? Então isso desemboca, aqui a gente começa a fazer um enlace, né? Entre vamos dizer assim, o desenvolvimento clínico, né? A direção do tratamento. O que eu faço eticamente com esse conteúdo que é produzido, né? Seja através, por exemplo, das experiências de arte-terapia. Eu vou produzindo conteúdo, mas como é que eu me relaciono agora com esse conteúdo que foi produzido? Aí eu caio num contexto ético, né? Tem uma passagemzinha aqui, eu vou pular isso aqui rapidamente, né? Eu estou falando basicamente disso que eu já falei, que é a ideia de que esse discurso ele se estrutura semanticamente, né? E ele vai mudando, né? Então, quando a gente fala do fogo, por exemplo, no contexto xamânico, não é fogo que queima, né? Ele é sempre algo simbólico e metafórico, né? Então ele está sempre atravessado por esse universo de perspectivismo, porque o fogo também é uma pessoa. Se você for perguntar para o xamã do fogo, ele vai conversar com o fogo. O fogo conversa, ele dialoga, ele tem conhecimento, ele tem conteúdo, né? Então estou falando um pouco disso, né? Aqui a gente volta um pouco de novo no Jung, né? Eu queria ler rapidamente essa passagem, né? De todos os meus pacientes que tinham ultrapassado o meio da vida, o Cláudio acabou de falar disso, né? Isto é, que contavam mais de 35 anos, não houve um só cujo problema mais profundo não fosse a atitude religiosa. E aí agora a gente está entendendo do que ele está falando aqui. Ele está falando dessa produção de organização interna do self, né? Essa imagem de organização do tal, né? Quer dizer, está faltando alguma coisa aqui que dê unidade para essa estrutura psíquica, né? E o que pode dar unidade para essa estrutura psíquica, né? Aí o Jung está trazendo aqui, é justamente essa atitude espiritualista, né? Religiosa, né? Aliás, todos estavam doentes, em última análise, por terem perdido aquilo que as religiões vivas oferecem em todos os tempos a seus adeptos. E nenhum se curou realmente sem ter readquirido uma atitude religiosa própria, que evidentemente nada tinha a ver com a questão de confissão.
novamente, né? O Jung não está falando de religião. Ele está falando de uma estrutura de funcionamento psíquica. E que estas imagens, metaforicamente, simbolicamente, representam esse ideal do self de unidade. Ou seja, a tentativa do self de dar conta desse aparelho psíquico, dessa consciência e toda a sua complexidade. Né? Ou pertença a uma... Então não é nem credo religioso, nem pertença religiosa. Né? No mapa de Jung, a psique é uma região que está localizada no espaço entre a pura matéria e o puro espírito. Então a gente está aqui na transição, né? A gente está falando aqui da libido, né? Da produção de energia, do corpo, né? Do psicofísico, entre o corpo humano e a mente transcendente, entre o instinto e o arquétipo. Essas imagens arquetípicas penetram na consciência sob a forma de intuições, visões, sonhos, percepções, impulsos instintivos, imagens, emoções e ideias. Né? Então era um pouco isso que eu queria passar para vocês. Deixa eu voltar aqui para o slide do começo. Pronto. Né? Que eu queria compartilhar com vocês um pouco essa ideia aqui, como que a gente pode pensar esse território psíquico através do perspectivismo. Porque aí a gente consegue abarcar novas experiências, né, psíquicas, um entendimento desse funcionamento, dessa estrutura, a partir desse olhar, né, não antropocêntrico, né, não etnocêntrico, mas que a gente também traz outros horizontes de sentido psíquico para o diálogo, né, para a conversa. É isso. Professor, muito obrigada.